Fala pessoal, Thiago Chamusca mais uma vez e nessa aula de hoje vamos falar de banco de dados. É isso mesmo, o Excel é uma poderosa ferramenta para a construção de bancos de dados, seja construído, né, pelo usuário, por você que está assistindo essa aula ou por sistemas, né, gerados de sistemas e talvez você já até utilize na sua empresa, no seu trabalho ou na sua atividade. Lembrando que a gente vai utilizar o Excel 2016 ou o Office 365, como já é de costume. E aqui eu tenho uma planilha com um exemplo de um banco de dados, né? Contemplações confirmadas janeiro de 2020, cota, modalidade, bem, filial, data de contemplação, data de confirmação, valor do lance e parcela. É claro que aqui é só um exemplo, né, de um banco de dados bem pequeno, por sinal. Com certeza você pode ter muito mais informações em um banco de dados, que seria exatamente isso aqui, um cabeçalho com informações lineares, bastante informação, e é aí que vem a situação, né? Como tratar essa informação de forma a ter, por exemplo, total de lances, médio de lances, maior lance, menor lance, que foi o que eu coloquei aqui nesse resumo. É claro que essas informações elas não precisam estar visíveis, né? Apenas o formulário que você pode construir. Se você tiver dúvida em construção de formulário ou toda essa parte básica de construção de tabela, volta lá no canal, procura a aula de formatação, que a gente tem muita coisa bacana lá nessa aula e com certeza muito mais aulas com relação à formatação vão ser inseridas no canal. E aqui em cima eu coloquei também um formulário de modalidade de filial. O que é que vai acontecer aqui, gente? Toda vez que eu digitar aqui a modalidade, que seria sorteio, lance fixo ou lance livre, ele vai me dar aqui ó, o resultado de total de lances, média de lances, maior lance e menor lance. Se eu digitar aqui a filial, que nesse caso são esses códigos aqui que se repetem, também ele vai me dar aqui esse resultado. Existe uma função que faz esse tratamento de dados? Existe. E é essa função que a gente vai conhecer nessa aula, nessa aula de hoje. Primeiro passo, vamos nomear aqui nosso banco de dados. Para quem não sabe o que são nomes definidos, volta lá no canal e procura a aula de nomes definidos. Eu vou colocar aqui BD, vou botar BD lances, sem acento mesmo. Maravilha, então agora eu já tenho aqui ó, meu banco de dados nomeado BD lances. E por que eu fiz isso? Porque eu vou usar na fórmula exatamente esse nome aqui. Vocês vão perceber na hora que eu começar a construir a fórmula. E aqui eu vou sinalizar aqui também, vou dar um nome aqui, vou chamar de critérios. Vou botar acento aqui, critérios. Que são os meus critérios. Então eu tenho aqui BD lances, são essas informações aqui, e critérios, que são essas informações aqui, que eu vou utilizar na fórmula que a gente vai construir agora. Para o total de lances, eu vou utilizar BD soma. E aqui está o segredo, né? A soma, ela vai ser feita não de forma simples, mas com esse BD aqui na frente, ele vai pedir mais argumentos para que você construa uma forma com base nesse banco de dados. Então, vai ser uma soma dinâmica, digamos assim. E o que é isso aqui, banco de dados? É exatamente BD lances. Esse argumento banco de dados, ele está pedindo a área que ele vai tratar para poder tirar o resultado da soma. E esse campo aqui que ele está informando, que seria o resultado, digamos assim, sem o critério ainda, é exatamente o que eu vou somar. Que nesse caso aqui é o valor do lance. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 colunas selecionadas. Qual a coluna que eu vou utilizar para soma, né? Que ele vai fazer uma varredura aqui para buscar os valores. Vai ser a coluna 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou melhor, 7, né? Porque a 8 é parcela. Coluna 7, que seria a coluna H, contando só as que estão selecionadas. E critérios vai ser exatamente o nome critérios que eu já tinha nomeado no início dessa nossa aula. Está pronta a fórmula de BD soma. E o que é que eu vou fazer agora? Pressionar Enter. Com a função BD soma, vamos ter aqui esse resultado de 1.695.752,02, que é a soma total, sem nenhum critério para essa soma. E é aí que entra o grande objetivo da função BD soma, né, que é a soma dentro de um banco de dados. Se eu digitar aqui, por exemplo, uma modalidade, sorteio, né, o que ele vai fazer? Ele vai me dar a soma só do sorteio. Se eu não quero mais, eu apago. Se eu clicar aqui em filial, colocar 204, ele vai me dar só a soma da filial.
nesse caso aqui, a filial 204, que é, observe que aqui ela não tem um valor de lance, aqui também não tem um valor de lance, aqui também não tem, ela só vai ter, de fato, aqui embaixo, 1, 2, 4, 7, 9, 7, 27, que é exatamente a soma que ele está fazendo. Se eu quiser usar os dois ao mesmo tempo, vamos colocar aqui sorteio, ele já vai mudar aqui, e a filial eu vou escolher aqui, por exemplo, certo que eu estou olhando, né? Mas isso aqui tem que funcionar sem você ter acesso a esses dados aqui, né? É importante que você digite aqui e ele faça a varredura e te dê exatamente o resultado, nesse caso aqui, dessa soma com base nesses critérios, ó. Modalidade sorteio filial 194, soma 138, 226, 22632, que é exatamente o que está aparecendo aqui. Ok? Eu vou construir agora aqui o restante das funções, que é BD média, para encontrar média dentro do banco de dados, e eu vou considerar os mesmos argumentos. BD lances, o campo que eu vou somar é 7, novamente, que é a sétima coluna dentro da área selecionada, que vai ser o valor do lance. E quais são os critérios? O mesmo critério. Eu já sei aqui que tem um nome critérios, vou selecionar dentro da minha função. Observem que ele vai fazer a conta agora da média. Como só temos um valor dentro da modalidade de sorteio filial 194, o resultado vai ser igual. Mas se eu apagar aqui, por exemplo, filial, observe, ó, eu já tenho a média de lances da modalidade de sorteio. E o maior lance, BD max, observe aqui a função, também com os mesmos argumentos. Eu poderia estar copiando e colando, gente, mas eu estou preferindo digitar uma por uma para a gente reforçar a construção dessas funções para que vocês não fiquem com dúvidas. Campo 7, mais uma vez, e critério, eu já coloquei aqui critérios. Fechei mais uma vez parêntese, já tenho aqui o valor máximo da modalidade sorteio. E o menor lance é BD min, com acento aqui para ele aparecer. Os mesmos argumentos, BD lances, 7 mais uma vez, que eu quero somar o valor do lance, e critério, que eu já nomeei aqui como critérios. Maravilha, maravilha. Observe que não teve lance menor, né? Só teve, na verdade, ele considerou aqui sorteio só esse lance aqui, de 1382262, e de fato, se a gente pegar sorteio, só teve realmente esse lance aqui de 138.226.32. Se a gente mudar aqui para filial, ele vai pegar aqui agora filial, vamos lá, vou colocar aqui filial 194, vamos lá, 194. Ele vai mudar os resultados e vai me dar de fato aqui o menor lance da filial 194, que é de fato 21 mil. Se a gente fizer aqui no olhômetro, ó, 27 e aqui 138. De fato, todos os resultados batendo certo, como tem que ser. Só voltando a falar da função BD soma, BD média, BD max e BD min, elas vão ser utilizadas sempre quando tem uma área, a qual eu posso nomear, como eu fiz aqui, ó, BD lances, e critérios. É importante que você tenha critérios e que você construa meio que um formulário para que você possa ter o uso da função atrelado ao seu formulário, sem necessariamente você ter o banco de dados visível. Esse banco de dados está aqui, mini banco de dados, por conta de ser uma aula. Estou mostrando para vocês vocês entendam como construir cada fórmula com base em um banco de dados. Eu espero ter ajudado vocês nessa aula. Essa foi mais uma aula do nosso canal. Espero que, se vocês tiverem dúvidas, podem comentar aqui embaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, pode dar um joinha também para a gente aumentar a quantidade de seguidores. E segue a gente lá no Instagram também, @PensouExcel. Qualquer dúvida também pode colocar lá no Instagram, @PensouExcel. E lembre-se, Pensou Excel, conte comigo.